Fala galera, nesse vídeo nós vamos falar, de como é ser pai. Lembrando que aqui nós vamos falar de pai, tá? Não é aquele que faz filho não, é aquele que tem responsabilidade, tá? Vamos falar de gente aqui que tem compromisso com a família, quer ser pai de verdade, certo? E bom, tem muitos casais hoje, muitas pessoas que têm esse receio, como que diz, essa insegurança em ter filho, como que é, como que não é, né? Tem casais que tem isso, certo? E ser pai não é apenas gerar um filho, né? Ser um provedor aí, colocar uma criança no mundo e que se dane, né? Vai muito mais além, principalmente no começo, que é o que fica mais marcado na vida da gente, é o começo de vida da criança, certo? Quando você recebe uma notícia de que você vai ser um pai, ou até para a mãe também, acaba sendo ali um choquinho leviano, certo? Um choquinho leviano, vamos destacar assim. Assim como qualquer coisa que você ousa fazer a primeira vez, né? Igualzinho uma relação sexual também, quando você faz pela primeira vez, você fica meio que, né, naquele suspense. E você ter um filho, você receber a notícia de você ser um pai, melhor dizendo, é a mesma coisa. Só que aquilo ali é momentâneo, é passageiro depois que recebe a notícia. E você passa a entender que ali você vai ter uma responsabilidade, certo? Então, é muito bacana quando você ali chega ao hospital e bate o olho diretamente para aquele ser a qual Deus te presenteou, sabe? É uma surpresa assim que eu acho que não tem palavra para você descrever. Aquele momento você bate o olho, você vê ali o seu filho recém-nascido. A primeira vez que eu tenho um casal, o Creito Miguel e a Maria Liz, o meu filho é mais velho, nasceu primeiro, então eu cheguei ali já meio que pronto, né, como pai. E eu só queria saber a forma de eu segurar o meu filho ali para eu poder dar o primeiro banho. No caso, eu sendo pai, né? Porque os médicos com certeza já dá ali, né? O primeiro banho. Eu não lembro se eu fui o primeiro, ou foi segundo depois dos médicos, né? A dar o banho no meu filho, mas ali prontamente eu quis, de alguma forma, ser prestativo, ser importante na vida do meu filho. Então, e com a minha filha também não foi diferente. Eu só queria saber qual a forma segura de eu segurar ele ali para dar o banho, para colocar a fralda, a roupinha para trocar. E eu recebi a orientação de como seria e ficou fácil, pai de primeira viagem, e ficou fácil. Eu fiz os procedimentos e dali para frente eu vi o que é você ser um ser humano de verdade. É quando você, com amor, com responsabilidade, certo? Você cuida daquilo que é seu. Então por isso que eu digo, esse vídeo não é para homem que coloca filho no mundo, é para aquele que é pai, que tem responsabilidade, que está presente, que luta pela família, aconteça o que acontecer, ele luta pela família. Então esse vídeo é sobre ser pai, certo? E assim que nasceu minha filha também não foi diferente, certo? A mulher, ela tem uns cuidados a mais, né? E a gente como um pai de verdade, que se preocupa, que ama, a gente quer saber o que tem de ser feito para a gente poder
cuidar bem dos nossos filhos, certo? E eu creio que, graças a Deus, na primeira fase da vida deles, de recém-nascido, e pegando um pouco ali, né, sendo uma criança já andando, já ali nos 2, 3 anos de vida, eu consegui cumprir o papel, né, de trocar, de dar um banho, de dar uma comida, de fazer uma sopa, um mingau, certo? Tudo isso é importante na vida da criança. E isso é muito gratificante para a gente. Eu acho que é um dos maiores presentes que Deus dá para a gente, certo? É essa responsabilidade de ser pai, de você zelar ali por um ser inocente que não sabe o que é uma água, né? Não fala ainda, e você tem que ali detectar quando dá uma cólica, quando tá chorando, você saber acalmar, certo? Quando tá com frio, por exemplo, você manter aquecido, você lavar as roupinhas, ajudar a mãe também a estender, a tirar, a guardar, né? O sabonete ideal que você tem que comprar, o shampoozinho também que você tem que ir lá e comprar certinho. São todas essas coisas que só quem é pai de verdade sabe do que eu estou falando, certo? E isso não tem preço. É uma experiência que a gente leva para a vida, né? É uma experiência que acompanha a gente pro resto da nossa vida. E lembrar também que a gente, como filho, também teve esse cuidado dos pais, né? O cuidado, o zelo. O primeiro brinquedo que você pode dar para o seu filho, o primeiro brinquedo que a gente recebe como filho. Então, são coisas que a gente arrasta ao longo de nossa vida. A gente, como filho, lembra a primeira bicicleta que teve, né? O primeiro brinquedo. E eu lembro uma história engraçada do Miguel, do meu filho, que eu trabalhava numa obra aqui na rodovia, numa serra, e quando eu peguei o dinheiro eu comprei, parece que foi uma motinha daquela de 3 rodas para ele, né? Aquele triciclo de plástico que é bem conhecido. E eu cheguei em casa, dei para ele, e esse moleque endoidou. Eu lembro até hoje que ele acordou de madrugada, você acredita? Nós tudo dormindo, foi até engraçado, lembro até hoje, nós tudo dormindo. Ele acordou de madrugada mesmo, para andar com essa motoca de casa, rapaz. Foi engraçado, o moleque não dormiu não. Foi engraçado pra caramba. E assim, né, agora a gente vê as crianças indo para a escola, até passa um filme na nossa cabeça, porque é uma coisa que a gente viveu isso. Assim como a gente viveu e passou por isso que eles estão passando hoje, a fase de ir para a escola, né, de estar aprendendo as coisas, a gente lembra também dessa nossa fase como filho, né, de quando a gente começou a ir na escola pequena. Então, é um filme que acontece nessa vida da gente aqui na Terra, né, é uma coisa muito bacana que Deus criou, e a família é uma das maiores e umas maiores propriedades de Deus aqui na Terra, e muitos não valorizam, certo? Muitos não têm a preocupação de corrigir o seu filho, de saber onde seu filho está, não se importa, deixa o seu filho pelas ruas, deixa o seu filho falar e fazer o que bem quer, achando que já é grande e não é por aí, certo? Cria os filhos de qualquer jeito, igual bicho no meio de um pasto, mesma coisa, não está nem aí. Se um filho corre um risco na rua de ser acidentado, atropelado ou ser raptado, né? Os pais não estão nem aí para os que os filhos hoje em dia estão assim fazendo, né?
Então, gente, ser pai é uma das maiores dádivas que o Senhor Jesus ele nos dá, certo? E você poder ensinar o caminho certo para um filho, saber corrigir, saber ali instruir o que realmente é certo no mundo, às vezes é difícil, mas você tem que insistir. Você tem que insistir. E às vezes não é só uma nem duas, mas são várias vezes para criança entender que o mundo lá fora não é igual dentro de casa. Porque dentro de casa, um pai perdoa, o pai corrige, mas lá fora o mundo não perdoa se o seu filho errar, se ele aprontar, o mundo não perdoa. Muitos filhos aí que não escutam o pai acabam pagando com a própria vida pelos seus erros. Então, se hoje a gente tem uma correção rígida e procura ensinar de uma forma aí mais dura, é porque já viveu, aprendeu e sabe que o mundo lá fora é uma armadilha. O mundo lá fora é uma gaiola que muitas das vezes não te dá nenhuma nem duas chances. Mas dentro de casa você tem a chance e a oportunidade de, como filho, aprender o certo para você praticar lá fora, para você ir e vir de cabeça erguida. Então ser pai nessas questões vai muito mais além do que simplesmente você pôr um filho no mundo. Porque pôr é fácil. Você se relaciona com quem for, da noite para um dia, você consegue fazer um filho. E depois, quando nascer? Para onde vai? Qual vai ser o futuro? Qual vai ser o fim? Esses dias mesmo aí você viu uma matéria do que o pai fez com o filho aí, tirou a vida do próprio filho. Agora pense, se ser pai é isso. Não é. Vai muito mais além. É você colocar a sua família na mão de Deus sempre. Seus filhos, a vida deles, a saúde, os caminhos, sempre você entregar a Deus para que Deus venha cuidar. Então ser um bom pai inclui muitas coisas que até num vídeo a gente acaba até esquecendo, mas não é pouca. É você ter o zelo, é você ver seu filho andando sozinho, você correr para que ele não tropece, não caia, não se machuque, é você estar de olho atento nele ali, para que ele não venha se ferir, para que ele não venha acontecer nada de mal nele. Então você tem uma certa preocupação. E aqueles que simplesmente põem filho no mundo e quer ainda ser chamado de pai, não sabe nem o que está acontecendo com o filho, não sabe nem onde que o filho está, não sabe nem se o filho está em casa ou se não está, não sabe nem o que o filho come ou deixa de comer, o que ele bebe, não sabe nem o que sai da boca do filho, porque não está presente, não soube zelar pela uma família, não soube se apegar em Deus para manter aquilo que Deus deu como missão para ele na sua vida. Então ser pai, se você parar para analisar bem, é como um cargo que Deus dá para o ser humano muito alto. Ser pai é um cargo que Deus dá para o homem muito grande e é uma responsabilidade. E muitos não têm essa responsabilidade, conforme eu estou falando. Então, quem é pai de menino ou de menina sabe essas coisas. O zelo, o cuidado, tudo isso que eu estou falando. Porque é reverência isso. É reverente. Quando você tem o primeiro filho, é de primeira viagem, você ali aprende algumas experiências que você pode passar para o segundo. Aí quando você tiver já o segundo filho,
já vai ser mais tranquilo para você. E se chegar ao terceiro, mais tranquilo ainda e por aí vai. O primeiro, que é o tabu que todo mundo tem, como é, como será, como não vai ser, né? A pessoa fica pensando um monte de coisa na cabeça dela, premeditando um monte de coisa que quando chega na hora não é nada daquilo que a pessoa pensa, não é aquele trauma todo que a pessoa cria na sua mente, não. Porque na maioria das vezes as pessoas criam trauma, criam ali, sabe, uma dificuldade na mente, que eu não vou ter filho porque olha como o mundo tá, não sei o que, tudo perdido, não sei e coisa e tal. Só que existe pais e pais, existe mães e mães, certo? Como eu tô falando, nem todo mundo vai ser igual, né? Porque o filho do outro nasceu hoje, certo? E no futuro virou malandro, que o seu também vai ser, ou a menina pegou e a filha foi também se perdeu no mundo, que o seu vai se perder, não. Se você for luz, se você for espelho, se você ali for uma família iluminada, a sua geração vai ser iluminada. Se você tiver sabedoria, os bons discernimentos, buscar em Deus e na fé, certo? O propósito e trazer para si essa responsabilidade, a sua descendência vai ser abençoada, se você zelar pelo que é bom. Agora, como muitas famílias têm feito, falam o que querem de casa, xinga, briga, chuta, quebra, entendeu? Fala palavrão, aí daqui a pouco o filho está falando um monte de besteira, tá dançando, rebolando na rua, a menina na rua, criança falando um monte de palavrão, besteira igual a gente vê por aí, criança com 6, 7 anos com um monte de palavrão aí, chega até a arrepiar o cabelo da cabeça da gente que é adulto. E tá cheio no meio da rua. Tá cheio de criança de 8, 7 anos falando cada tipo de besteira, criança de 9 anos falando cada besteira, cada palavrão. Aí você quer comparar? Não tem comparação, certo? Aí é aquela coisa, cada um colhe o que planta. Você não pode se comparar porque a família dos filhos de uns deu errado, que o seu também vai dar. Entendeu? Vai dar onde até você tá com o pé no freio ali, o quanto você controla, certo? Se deixar seus filhos largados, fazer o que quiser, aí vai dar errado mesmo, certo? Se o pai for aquele bunda mole, a mãe também, aí você quer o quê? Aí você não pode esperar muita coisa mesmo não. Se você tiver responsabilidade, seriedade, as coisas vão dar certo. Mesmo que passe por dificuldade, você vai estar ali, sempre presente, botando aí, né, as coisas no trilho, certinho? Esse é um vídeo aí, né, eu vou deixar pro Dia dos Pais, que Deus abençoe, guarde e proteja todos nós, soldados guerreiros, firme e forte aí, que cuida da sua família, dos seus filhos com responsabilidade e que não desiste nunca.